Laura sempre fora uma mulher de sucesso. Com seus 35 anos, ela havia alcançado quase tudo o que desejara, uma carreira próspera como executiva em uma empresa renomada, uma casa elegante no centro da cidade e uma rede de contatos influentes. Porém, por trás da fachada de sucesso, havia uma sensação crescente de insatisfação. O brilho da realização profissional não conseguia iluminar o vazio pessoal que ela sentia. Foi em uma manhã fria de inverno, enquanto o céu cinzento de Nova York parecia refletir seu estado emocional, que Laura se dirigiu ao consultório do Dr. Campos. Ela se preparava para uma consulta de rotina, uma daquelas que costumava encarar com indiferença. Entretanto, desta vez, algo parecia diferente. O peso da expectativa estava no ar. Após uma breve espera, Laura foi chamada para o exame. O Dr. Campos, um médico gentil e experiente, começou a conversa com uma série de perguntas rotineiras antes de passar para os resultados dos exames. Laura, ansiosa, tentou manter a compostura, distraindo-se com a visão das folhas secas balançando do lado de fora da janela. Foi então que o Dr. Campos entregou os resultados e começou a falar. As palavras vieram lentamente, mas com uma clareza cruel. Laura, os exames mostraram um problema sério. Você tem uma condição terminal, e, infelizmente, o tempo é limitado. Precisamos discutir suas opções e como você deseja proceder. O mundo de Laura desabou em um instante. As palavras soaram distantes e quase reais, como se fossem parte de um pesadelo do qual ela não podia acordar. Ela lutou para respirar, sentindo uma mistura de choque, incredulidade e uma dor profunda que não conseguia expressar. A consulta se transformou em uma série de instruções e conselhos que Laura mal conseguiu processar. Ela saiu do consultório sem ouvir as últimas recomendações, mergulhada em uma névoa de confusão. Enquanto caminhava pelas ruas frias, Laura sentiu a cidade ao seu redor se transformar. O trânsito apressado e as conversas animadas das pessoas pareciam distantes, como se ela estivesse em um universo paralelo. O diagnóstico não era apenas um golpe à sua saúde, mas também uma ruptura na narrativa de sua vida. Tudo o que ela havia construído parecia de repente insípido e vazio. As realizações profissionais, as reuniões e os prêmios, tudo isso parecia não ter mais significado diante da imensidão de sua nova realidade. Em casa, Laura se deitou em sua cama, os pensamentos correndo descontrolados. O futuro, que antes parecia um território de oportunidades e conquistas, agora se apresentava como uma página em branco, preenchida com a incerteza e o medo. Ela estava sozinha com seus pensamentos, sem saber como compartilhar essa nova e dolorosa verdade com aqueles ao seu redor. A primeira noite após o diagnóstico foi marcada por um silêncio absoluto e um peso de tristeza que a envolvia como uma manta fria. Nos dias que se seguiram ao diagnóstico, Laura mergulhou em uma espiral de negação e desespero. Ela evitou ligar para seus amigos e colegas de trabalho, isolando-se em sua casa. A rotina diária, que costumava ser um mecanismo de escape, tornou-se insuportável. Cada pequeno detalhe, desde o barulho da cafeteira até as mensagens acumuladas em seu e-mail, parecia amplificado pela sua dor. Laura se viu incapaz de enfrentar sua filha, Júlia, que havia vindo visitá-la com a esperança de passar algum tempo juntas. Júlia, com seus 20 anos e um espírito radiante, foi recebida por uma mãe que mal conseguia esconder a angústia. A tentativa de Laura de manter uma fachada de normalidade era dolorosamente evidente, e Júlia sentiu a tensão. Em uma tarde chuvosa, enquanto a luz do sol se filtrava através das cortinas, Júlia fez a pergunta que Laura temia responder. Mãe, você parece diferente. O que está acontecendo? Laura hesitou, lutando para encontrar as palavras certas. A verdade parecia cruel e injusta. Finalmente, com uma voz tremendo, ela revelou a Júlia a realidade do diagnóstico. A reação de Júlia foi imediata, lágrimas, choque e um desamparo que Laura não tinha como confortar. As duas se abraçaram em um momento de tristeza compartilhada, mas o peso da notícia parecia insuportável para ambas. Além do impacto em sua família, Laura enfrentou uma dificuldade crescente em lidar com a expectativa de seus colegas e supervisores. Eles notaram sua ausência e tentaram entrar em contato, mas Laura se via incapaz de manter as conversas. O trabalho, que antes era uma fonte de satisfação, agora se tornava um lembrete constante de sua condição.
Ela passou a evitar as reuniões e os eventos sociais, incapaz de explicar sua ausência e o motivo por trás de sua mudança repentina. Com o tempo, Laura começou a refletir sobre sua vida e suas escolhas. Ela revisitou suas memórias de infância, os sonhos não realizados e as oportunidades perdidas. As noites eram preenchidas com insônias e pensamentos desconexos. A realização de que havia se perdido em uma busca incessante por sucesso material tornou-se dolorosamente clara. A sensação de vazio em sua vida não era mais apenas um sentimento ocasional, mas uma constante presença que a acompanhava a cada momento. A busca por sentido tornou-se uma obsessão. Laura começou a questionar o valor de sua existência e o legado que deixaria. O sofrimento não era apenas físico, mas emocional e existencial. A partir desse ponto, ela começou a considerar mudanças radicais em sua vida, buscando uma forma de encontrar significado e propósito antes que fosse tarde demais. Laura acordou em uma manhã nublada, com o céu refletindo seu estado de espírito. O peso da realidade começou a se instalar de maneira mais contundente. Ela percebeu que precisava agir, que sua vida estava prestes a mudar radicalmente e que tinha que fazer algo para resgatar o tempo restante de uma forma significativa. A decisão de deixar o trabalho não foi fácil. Laura redigiu sua carta de demissão, sentindo cada palavra como um ato de libertação e, ao mesmo tempo, um golpe profundo. Ao entregar a carta ao seu chefe, ela foi recebida com uma mistura de surpresa e preocupação. Seus colegas estavam confusos e curiosos, mas Laura sabia que era o momento certo para se afastar e começar a se concentrar em si mesma. O primeiro passo em sua nova jornada foi planejar uma série de viagens que sempre sonhou em fazer. Laura começou a elaborar um roteiro que incluía destinos exóticos e experiências que a haviam atraído ao longo dos anos, mas que sempre foram deixadas para depois devido ao trabalho. Ela decidiu que a primeira parada seria a Itália, um lugar que sempre sonhara em explorar. Era um destino que evocava sonhos de arte, cultura e culinária. Com a ajuda de Júlia, Laura começou a organizar sua primeira viagem. Júlia, embora ainda abatida pela notícia, apoiou sua mãe com entusiasmo e dedicação. As preparações para a viagem se tornaram um projeto compartilhado, oferecendo um foco positivo para ambas e criando um espaço para reconectar-se de maneira mais profunda. Durante o planejamento, Laura e Júlia passaram horas conversando sobre suas esperanças e medos, descobrindo um novo entendimento uma da outra. Além das viagens, Laura decidiu investir seu tempo em atividades que sempre desejou experimentar. Ela começou a se envolver em projetos de voluntariado, ajudando em uma organização local que fornecia suporte a pessoas carentes. Esse trabalho ofereceu a Laura uma sensação de propósito e a oportunidade de fazer uma diferença tangível na vida dos outros. Ver o impacto positivo que suas ações tinham na comunidade trouxe um alívio e uma sensação de realização que ela não havia sentido antes. Com cada passo que dava em direção à nova vida que estava construindo, Laura sentia uma mistura de excitação e medo. A decisão de mudar radicalmente sua vida foi acompanhada de um profundo senso de liberdade. Ela começou a abraçar a ideia de que, apesar do tempo limitado, ainda poderia criar memórias preciosas e construir um legado significativo. O processo de mudança não foi isento de desafios. Laura teve momentos de dúvida e insegurança, especialmente ao lidar com a reação de alguns amigos e colegas que não entendiam sua decisão. No entanto, com o apoio de Júlia e a satisfação crescente de suas novas experiências, Laura encontrou a força para seguir em frente. Ela estava determinada a usar o tempo que lhe restava da melhor forma possível. Laura e Júlia chegaram a Roma em uma manhã clara e ensolarada. O sol aquecia o coração de Laura, que se maravilhava com a grandiosidade da cidade antiga. A primeira impressão foi uma mistura de deslumbramento e gratidão. A viagem prometia ser o início de um novo capítulo, e Laura estava decidida a aproveitar cada momento ao máximo. Durante os primeiros dias, as duas exploraram os pontos turísticos mais icônicos, o Coliseu, o Vaticano e a Fontana di Trevi. Cada visita era acompanhada por uma sensação de maravilha e um sentimento de realização pessoal. Laura estava encantada não apenas com a beleza das ruínas antigas e das obras de arte, mas também com a possibilidade de criar memórias significativas com sua filha.
Uma tarde, enquanto passeavam pelas ruas estreitas do Trastevere, Laura e Júlia encontraram um pequeno café, onde decidiram fazer uma pausa. Sentadas em uma mesa à sombra, Laura se deitou para refletir sobre a transformação que estava vivendo. Ela observava as pessoas ao seu redor, de locais e turistas, e se sentia parte de um mundo maior, onde suas preocupações pareciam menores em comparação com a riqueza da experiência humana. Além dos passeios turísticos, Laura se envolveu em atividades que representavam seus interesses pessoais. Ela participou de uma aula de culinária italiana, onde aprendeu a preparar pratos tradicionais. A cozinha tornou-se um espaço de criatividade e prazer, e Laura se encontrou experimentando receitas e compartilhando suas criações com Júlia. As risadas e o aroma dos pratos frescos foram uma fonte de alegria genuína para ambas. Outra experiência marcante foi a visita a uma pequena vinícola nas colinas da Toscana. Laura e Júlia desfrutaram de uma degustação de vinhos e participaram de um tour pela vinícola, aprendendo sobre a produção de vinhos e a história da região. A simplicidade e a autenticidade da vida rural italiana contrastaram com o ritmo frenético que Laura havia conhecido em sua vida anterior. Esse contraste ajudou Laura a apreciar a beleza da vida cotidiana e a encontrar uma nova forma de prazer nas coisas simples. Durante o tempo que passaram na Itália, Laura também começou a se envolver em atividades de voluntariado locais. Ela ajudou em um projeto comunitário que oferecia apoio a refugiados e imigrantes. O trabalho foi desafiador, mas também profundamente gratificante. Laura sentiu uma conexão verdadeira com as pessoas que conheceu, e a sensação de estar contribuindo para algo maior do que ela mesma trouxe uma paz interior inesperada. Enquanto as semanas passavam, Laura e Júlia se aproximaram ainda mais. As conversas profundas e os momentos compartilhados durante a viagem criaram um vínculo mais forte entre mãe e filha. Júlia, embora ainda em luto pela condição de sua mãe, começou a ver Laura com uma nova perspectiva, de não apenas como uma mãe doente, mas como uma mulher que estava buscando viver plenamente, apesar das circunstâncias. A viagem à Itália não era apenas uma fuga, mas uma jornada de autodescoberta e transformação para Laura. Cada experiência foi uma oportunidade de criar memórias duradouras e encontrar um novo sentido de propósito. Laura estava começando a perceber que a vida, mesmo com um tempo limitado, ainda podia ser cheia de beleza e significado. O sol estava baixo no céu, tingindo as paisagens de um dourado suave enquanto Laura, Júlia e Carlos, um amigo próximo de Laura e ex-colega de trabalho, embarcavam em uma última viagem significativa. O destino era uma pequena vila costeira na Grécia, conhecida por suas vistas espetaculares e tranquilidade. Era um lugar que Laura sempre quis visitar e que parecia ser o cenário perfeito para a conclusão de sua jornada. A viagem foi marcada por um sentimento de urgência e profundidade. Laura, consciente de sua condição, sabia que esta seria uma das últimas oportunidades para criar memórias com aqueles que mais amava. A paisagem deslumbrante da vila, com suas casas brancas e mar azul, oferecia um pano de fundo perfeito para os momentos que estavam por vir. Nos primeiros dias, o grupo explorou a vila, caminhando por ruas de paralelepípedos e visitando pequenas lojas e mercados locais. A beleza da natureza e a calma do ambiente proporcionaram uma sensação de paz que Laura valorizava profundamente. Cada dia era vivido com uma intensidade renovada, e Laura fez questão de capturar cada momento em fotografias, tentando preservar essas memórias preciosas. Uma noite, enquanto o grupo jantava em uma taverna à beira-mar, Laura e Júlia tiveram uma conversa sincera e emocionada. Laura expressou seu desejo de deixar um legado para Júlia e compartilhar com ela a importância de viver uma vida cheia de significado. Júlia, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Laura por todas as experiências e pelo amor incondicional que sempre ofereceu. Esse momento de vulnerabilidade e conexão foi um ponto alto da viagem, marcado por um sentimento de gratidão e amor profundo. Durante a viagem, Laura enfrentou uma piora em sua saúde. Ela começou a sentir uma dor intensa e a fadiga tomou conta de seu corpo. A dificuldade em manter-se ativa e a necessidade crescente de cuidados médicos se tornaram evidentes. Laura, com uma força admirável, tentou manter o espírito elevado e continuar a desfrutar dos momentos com Júlia e Carlos. Eles encontraram maneiras de ajustar seus planos para acomodar a condição de Laura, priorizando momentos de descanso e relaxamento. O clímax da viagem aconteceu em uma tarde tranquila,
quando Laura decidiu fazer uma última caminhada pela praia ao pôr do sol. Com Júlia e Carlos ao seu lado, ela caminhou lentamente pela areia, sentindo a brisa do mar e o calor do sol em seu rosto. Foi um momento de reflexão e aceitação, onde Laura enfrentou sua própria mortalidade com uma dignidade serena. Ela falou sobre suas esperanças para o futuro de Júlia e deixou uma mensagem de encorajamento e amor. O retorno à vila e a preparação para a despedida foram marcados por um sentimento de realização e paz. Laura sabia que, apesar das dificuldades, havia vivido plenamente e criado memórias que sua filha e amigo poderiam guardar para sempre. A viagem havia sido uma jornada de transformação e aceitação, e Laura enfrentou seus últimos dias com a sensação de ter cumprido seu propósito. Laura e Júlia retornaram para casa após a viagem à Grécia, trazendo consigo uma bagagem repleta de memórias e experiências que haviam transformado profundamente suas vidas. A casa de Laura, antes um refúgio de rotina e trabalho, agora se tornava um espaço de introspecção e aceitação. O ambiente estava marcado pela presença de Júlia, que estava decidida a honrar o legado de sua mãe e preservar as lições aprendidas durante a jornada. Laura estava cada vez mais debilitada. Seus momentos de lucidez eram intercalados com períodos de fraqueza e dor. Ela passou a maior parte do tempo na cama, cercada por fotos de suas viagens e pelos presentes que recebeu de amigos e familiares. Júlia, que havia se tornado sua cuidadora, fez questão de tornar os últimos dias de sua mãe o mais confortáveis e significativos possível. As conversas entre as duas eram frequentemente preenchidas por lembranças e reflexões sobre a vida. Em um momento de clareza, Laura pediu para conversar com Júlia e Carlos. Sentaram-se juntos na sala, a luz suave do entardecer criando uma atmosfera serena. Laura compartilhou suas reflexões finais, falando sobre a importância de viver plenamente e a necessidade de encontrar beleza e significado mesmo nos momentos mais desafiadores. Ela expressou seu amor e gratidão por Júlia e Carlos, enfatizando o impacto positivo que tiveram em sua vida. A noite que se seguiu foi tranquila e cheia de contemplação. Laura sentiu um profundo senso de paz, como se tivesse finalmente encontrado uma aceitação completa de seu destino. Júlia passou a noite ao lado de sua mãe, segurando sua mão e falando sobre os momentos felizes que compartilharam. As palavras trocadas foram um consolo e uma confirmação de que o amor que Laura deu e recebeu foi eterno. Na manhã seguinte, Laura fez uma última refeição com Júlia e Carlos, uma refeição simples mas carregada de significado. O café da manhã foi uma oportunidade para mais uma conversa íntima, onde Laura deu seus últimos conselhos e palavras de encorajamento. Ela falou sobre a importância de continuar buscando a felicidade e a realização, mesmo após sua partida. Laura faleceu pacificamente em seu sono, cercada por amor e serenidade. A partida foi marcada por uma sensação de completa aceitação e tranquilidade. Júlia e Carlos estavam ao seu lado, gratos por terem tido a chance de acompanhar Laura em sua jornada final e por terem sido parte de uma história de transformação e amor. O luto foi um processo desafiador, mas também repleto de momentos de celebração da vida de Laura. Júlia e Carlos organizaram um memorial em homenagem a Laura, onde amigos e familiares se reuniram para compartilhar histórias e memórias. O evento foi um tributo à vida vibrante e significativa que Laura havia vivido e à marca indelével que deixou em todos que a conheceram. Laura não apenas enfrentou sua condição com coragem e dignidade, mas também transformou sua jornada final em um exemplo inspirador de como viver a vida ao máximo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Seu legado continuaria a inspirar aqueles que ela amava a buscar a beleza e a plenitude em cada momento de suas próprias vidas. A partida de Laura deixou um vazio profundo na vida de Júlia e Carlos, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre a vida e o legado que ela deixou para trás. O memorial em homenagem a Laura foi um momento de reflexão e celebração, onde amigos e familiares compartilharam histórias que destacavam a generosidade, a paixão e a determinação que Laura trouxe a cada aspecto de sua vida. Júlia, tocada pela força e pelo espírito de sua mãe, decidiu dedicar-se a causas que Laura havia apoiado e que ressoavam profundamente com ela. Ela começou a trabalhar com organizações de voluntariado e a se envolver em projetos de caridade, continuando o trabalho que Laura havia iniciado. A paixão e a dedicação de Júlia para fazer a diferença no mundo eram um reflexo direto do impacto que sua mãe teve sobre ela. Carlos, por sua vez, decidiu criar um projeto em homenagem a Laura.
Ele lançou uma fundação que oferecia suporte a pessoas com condições de saúde graves e suas famílias, ajudando a proporcionar uma vida mais digna e significativa durante os desafios enfrentados. A fundação se tornou um centro de esperança e ajuda, cumprindo o desejo de Laura de fazer o bem e tocar a vida de outros de forma positiva. A vida de Laura, marcada por sua coragem e resiliência, tornou-se uma fonte de inspiração para todos ao seu redor. Seus amigos e familiares começaram a aplicar as lições aprendidas com ela em suas próprias vidas. As histórias de sua jornada e a forma como ela enfrentou seus desafios foram compartilhadas amplamente, gerando um impacto duradouro na comunidade e além. Júlia frequentemente revisita os lugares que Laura amava e que foram marcantes em suas viagens. Esses locais, agora preenchidos com memórias queridas, servem como um lembrete constante da importância de viver uma vida plena e significativa. Cada viagem e cada momento compartilhado com Laura tornaram-se uma parte essencial de sua própria jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. O legado de Laura também influenciou a forma como as pessoas ao seu redor abordam suas próprias vidas e desafios. As lições de coragem, aceitação e amor que ela deixou para trás continuam a inspirar e motivar outros a buscar a beleza e o propósito, mesmo nas situações mais difíceis. A história de Laura é uma prova do poder da transformação pessoal e da capacidade de enfrentar adversidades com dignidade e amor. Sua vida e seu legado permanecem como um testemunho da importância de aproveitar cada momento e de criar um impacto positivo no mundo. A lembrança de Laura, com sua força e generosidade, continua a iluminar o caminho para aqueles que buscam viver plenamente e enfrentar suas próprias jornadas com coragem e esperança.